Quem vai conduzir essa terceira parte é a professora Mônica Rebeca Ferreira Nunes. A Mônica é professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Comunicação e Práticas de Consumo da SPM, vinculada à linha de pesquisa Lógicas da Produção e Estratégias Midiáticas Articuladas ao Consumo. Ela é líder do Grupo de Pesquisa em Memória, Comunicação e Consumo, MINEMON, e doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com formação complementar na École de Hautes Études em Ciências Sociais, HEC, Paris, França, e também na Université Paris 8º, França. Bom, em seguida, eu gostaria de, para compor a mesa, convidar, sem esquecer de ninguém dessa vez, né? Professor Adilson Citelli, da ECA USP. Ele foi chefe do Departamento de Comunicações de Artes da ECA USP, coordenador do PPG-Com USP, membro do Comitê de Avaliação da CAPES e do Comitê Assessor de Comunicação do CNPq. É autor de inúmeros artigos e livros, dentre estes destacam-se Linguagem e Persuasão, Comunicação e Educação, Palavras, Meios de Comunicação e Educação e Educomunicação. Obrigada, professor. Vou convidar também para compor a mesa o professor Ismar de Oliveira Soares. Ismar é professor sênior do Departamento de Artes e Comunicação da USP e principal referência nos estudos de educomunicação no Brasil, tendo escrito mais de 50 artigos sobre o tema. Liderou o Hub de Comunicação e Educação de 96 a 2014 e organizou, em 2002, o projeto Educom TV, um curso para 2.000 professores em São Paulo. Entre 2001 e 2004, liderou o projeto Educom Rádio, que proporcionou treinamento para 11.000 professores e alunos das escolas públicas de São Paulo. Coordenou a implementação da licenciatura em Educomunicação junto à Escola de Comunicação e Artes da USP, exercendo atualmente a função de coordenador pedagógico do curso. Também preside a ABPEDUCOM, Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais da Educomunicação. Compõe também esta mesa Stephanie Habrit, espero ter falado corretamente. Stephanie é formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com mestrado em International Affairs pela Columbia University em Nova York. Atuou 8 anos no mercado financeiro em Nova York e no Brasil, e em bancos como Deutsche Bank e BNP Paribas. Fundadora e sócia-diretora da Magia de Ler, organização que produz o jornal Joca, primeiro e único jornal do Brasil voltado para jovens e crianças. Compõe também a mesa a senhora Ângela Pimenta, da Projor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, conduzir a segunda parte desse evento, que agora discute as experiências brasileiras em educação midiática. Bom, eu peço a palavra ao professor Ismar, ou professor Adilson. Bem, boa noite já praticamente, né? A todos e a todas. Eu quero, de início, agradecer à Escola Superior de Propaganda e Marketing, o Instituto Palavra Aberta, pela gentileza do convite e, sobretudo, louvar a iniciativa de colocar o tema das relações comunicação, educação, consumo, colocar esse tema em movimento. E também fazer uma homenagem particular à coordenadora dessa cátedra, dessa atividade, que é a professora Maria Aparecida Bafega, que foi uma companheira nossa, do Ismar, minha, do professor Imaculata, Isabel e tantos outros, na implantação desses projetos de comunicação e educação, inicialmente na Escola de Comunicação e Artes, depois a professora Bafega aqui veio trabalhar na SPM e continuou a sua atividade. De modo que é um motivo bastante de orgulho para nós, que, de alguma maneira, estamos vinculados ao tema, estarmos sob a coordenação, né, da professora Bafega. Bom,
Como o nosso tempo, como diziam os antigos, ruge, né? Ele não urge, ele ruge, né? Eu vou passar rapidamente para o tema, dizendo o seguinte de início. A mesa anterior fez a organização do encontro teve a sabedoria de colocar uma mesa anterior que mais ou menos situou as questões da inter-relação da comunicação com a educação, da comunicação nos ambientes educativos, etc., de sorte que há aí uma área que a gente já levantou, esses problemas já foram levantados, né? Não cabe retomá-los, né? E, em segundo lugar, dizer que é também um pouco, vamos dizer, difícil, depois de quase 30 anos trabalhando nesse campo, resumir isso tudo em 30 minutos. Mas façamos aquele esforço kafkiano dos contos de 10 linhas, 15 linhas, né? Vamos ver se a gente tem força para isso. Bem, eu queria também fazer uma observação preliminar, porque creio que a minha fala do Ismar provavelmente vão se completar no que tange a essas experiências aqui chamadas de brasileiras em educomunicação, tá certo? Bom, só também uma observaçãozinha assim preliminar, porque eu intitulei essa rápida fala com o subtítulo de Rotas e Roteiros, né? Isso porque... Está funcionando? Não funciona. Bom, isso eu tinha certeza que iria acontecer, por isso eu já nem ligo para esse negócio aí. De todo modo, fica o registro. Tá bom. Não importa nada. Um pouco situar o lugar do qual a gente está falando, nos vínculos comunicativo-educativos, nos vínculos que interrelacionam, enfim, esses dois campos. O que eu penso assim, é que tratar desse tema tem uma singularidade na minha leitura, na minha compreensão, que passa pela ideia de que existem mutações ou transformações no terreno das culturas e com as suas conexões, do ponto de vista político, das relações que se constroem nesse território. Quer dizer, nós estamos falando da necessidade de pensar os vínculos comunicação e educação, porque existem mudanças na ambiência cultural. Quer dizer, não é um problema facultativo, né? Tratar das relações da comunicação com a educação não é mais um problema facultativo. É algo quase que imperioso. Por quê? Porque nós estamos falando de profundas mudanças no terreno da cultura, da relação do sujeito com os objetos, com as coisas, com as técnicas. Isso, enfim, não é algo pequeno, não é algo de pequena monta, né? Certamente, mudança nos instrumentos de produção vão promovendo mudança nas relações sociais, e assim subsequentemente. Não dá para tratar a educação formal, porque é disso que nós estamos falando aqui agora, haveria que, se tempo existisse, deveríamos abrir essa noção de educação para outros territórios, não apenas do território da educação formal. Mas, por cortes e recortes, estamos a falar centralmente aqui da educação formal, isto é, a educação escolar, aquela educação que tem normas, regras, é regulada pelo Ministério da Educação, pela Secretaria da Educação, pelo professor, enfim, é disso que nós estamos tratando. Bem, essas formas, essas transformações, essas mudanças culturais, é que colocam o imperativo de se pensar os vínculos da comunicação com a educação. Então, este é um primeiro registro que eu gostaria de fazer. Não dá para tratar desse assunto olhando-o por uma ótica midiática, por exemplo. Não dá para tratar desse assunto pensando que nós estamos a falar apenas de agregações no terreno das mídias. Porque agora tem internet, ou porque tem o telefone, ou porque tem o WhatsApp, nós temos que tratar desse assunto. Não.
Nós temos que tratar desse assunto, porque esse assunto faz parte de um grande reajuste no terreno da cultura, no terreno das relações políticas, das relações societárias, na maneira do sujeito estar e viver no mundo. Este é que é o desafio. Por isso é que a educação formal, ela não pode continuar muito do jeito que está. Na sua base propedêutica, o professor, como o Gracioso disse, um dos gêmeos foi perguntar a ele qual era o tamanho da onda do tsunami. Há um conceito de escola que fica respondendo qual é o tamanho da onda do tsunami, quer dizer, ou do tsunami, ou do quem era a mulher do Dom Pedro I, e assim progressivamente. Quer dizer, essa educação formalizada, propedêutica, quantitativa, né? Aquilo que o Paulo Freire iria chamar, então, de uma educação de tipo bancária, educação dos montantes, dos valores. Ora, nós estamos pensando numa educação que, evidentemente, de algum modo, dialogue com essas instâncias culturais, no interior das quais os meios de comunicação passaram a jogar um papel decisivo. Digamos, um papel de centralidade, se quisermos um papel estratégico. Bom, então este é o meu ponto. Rapidinho, esse ponto é o ponto que a gente deveria trabalhar muito mais. Bom, em segundo lugar, é o seguinte, falar nas experiências brasileiras com comunicação e educação não é falar de telefone celular na escola, tucur, somente isto. O Brasil acumulou uma longa experiência nas relações da comunicação com a educação, que não começaram ontem. A impressão que dá é que tudo começou ontem. Não, nem tudo começou ontem. Aliás, digamos, a centralidade desse problema começou há muito tempo. Isso aí, eu vou remontar pelo menos aos anos 20 do século passado, se nós quisermos pensar os processos comunicativo-educativos como experiências brasileiras na sua sucessão de eventos. Não é? Porque nós temos depois são desenvolvimentos de uma ideia. Qual é esta ideia? Que eu estou remontando praticamente ao começo do século XX, no Brasil. No Brasil. É o seguinte, a experiência americana com comunicação e educação, no início dos anos 30, porque, afinal de contas, esse é um marco importante no caso dos Estados Unidos, porque lá o aparecimento da televisão, isto vai ter enfim, uma influência enorme do ponto de vista cultural, de formação. Mas aí, algo que, se a gente ler os textos de educadores americanos dos anos 40, 50, 30, verifica que a preocupação com a presença dos meios de comunicação na vida dos alunos, não estou falando nem dentro da escola, mas na vida dos alunos. Quer dizer, dentro porque os alunos levam para dentro da escola. Não é preciso ter mídia dentro da escola para o aluno levar a mídia para dentro da escola, porque isso já está quase que visceralmente, quer dizer, encarnado. Se eu fosse espírita, eu diria que está encarnado, está lá dentro, é um karma que está dentro da pessoa. Leva. Não, mas naquela escola não tem televisão, isso significa dizer que a televisão não está na escola. Naquela outra não tem. Bem, então, há um problema aí, uma longa discussão, não vai caber aqui agora, muito de natureza moral. Quer dizer, o que é a presença desses veículos causa na vida das pessoas? E, sobretudo, dos alunos. O resultado disso, todos nós assistimos na televisão ou no cinema, séries como O Papai Sabe Tudo e tantos outros, que eram, digamos assim, um modelo, um padrão, tá certo? De comportamento, de organização da família. Por quê? Porque havia exatamente essa discussão no meio dos educadores. Será que a televisão, por exemplo, vai provocar hábitos complicados na vida dos meninos que estão se formando? Afinal, alguma coisa aberta, alguma coisa que não tem barreiras? Ora, no Brasil, o fenômeno é diverso desse. Vai acontecer um turning point nesse caso. É uma mudança completa, porque
As pessoas que vão se preocupar com os vínculos da comunicação com a educação no Brasil, lá pelos anos 20, 22, 23, 24, 25, sem televisão, tá certo? Nomes, a minha companheira Saula, por favor, você pode clicar, né? Obrigado. Bem, no Brasil, o que acontece é um outro movimento. O Brasil, em 1922, aparece o rádio, certo? Aparece o rádio. Uns 3 ou 4 anos depois, um tempo não muito longo depois, alguns educadores brasileiros, no caso de um Roquete Pinto, por exemplo, percebem a importância e a extensão que o rádio vai ter no contexto do país. Quer dizer, nós estamos falando, em 1920, 1930, num país agrário, um país com analfabetismo, quer dizer, pessoas que não conseguiam decodificar, deixa eu ser bem correto aqui, pessoas que não conseguiam decodificar o signo impresso, tá certo? Também conhecido por analfabetos. Né? O número de analfabetos era gigantesco, quer dizer, era gigantesco, praticamente 20% da população brasileira era alfabetizada. 25% da população brasileira vivia nas cidades. Nós estamos falando de algo em torno de 1930. Não faz tanto tempo assim. Bem, claro que pessoas como Roquete Pinto, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, grandes educadores que construíram as bases da educação brasileira, essa gente descobriu o seguinte: os meios de comunicação têm o que fazer nesse contexto. Né? Tem o que fazer. E tem o que fazer, sobretudo porque essas pessoas tinham um projeto de nação. Isso é muito importante. Eles não estavam soltos no ar. Não eram seres pragmáticos. Grifem, por favor. Eram seres programáticos. Grifem também. Sabe? Era uma gente que tinha projeto para o país. Eles queriam o quê? Num termo que hoje, obviamente, os antropólogos não vão gostar, não devem gostar, mesmo naquele tempo era uma linguagem corrente. Eles tinham uma preocupação em civilizar o país. O país precisava ser civilizado. O que era civilizar o país? Era dar educação para as pessoas, era dar as primeiras letras, era ensinar a ler e escrever. Quer dizer, portanto, a ideia de era preciso civilizar não tem essa característica preconceituosa que existe hoje. Eles estavam pensando que era possível construir um país com pessoas, enfim, que conseguissem ler, escrever, etc., até porque o país está se industrializando. Como é que você vai se industrializar um país nos anos 30, 32, 33, etc., se você não tem gente com condições de operar esse país que está mudando seus paradigmas de produção, saindo da produção meramente, digamos, meramente... Por favor, tira isso. Está saindo da produção apenas da monocultura, do café rural, etc., e está querendo se industrializar. Revolução de 30, 32, 30, enfim, querendo construir um parque industrial. Como é que você faz isso com gente que não, enfim, não consegue ler um manual para montar uma máquina? Tá certo? Então, isso eu acho que é alguma coisa bastante importante. É um país com suas características específicas. Claro que um Roquete Pinto, um Anísio Teixeira, vem no rádio, você pode virar um pouco, vem no rádio a máquina, isso é a expressão é do Roquete Pinto, né? Eis a máquina, o rádio, eis a máquina para educar o nosso povo. Quer dizer, não tinha televisão ainda? Não existia televisão ainda? A televisão só vem lá, nos anos 50. A máquina para educar... O rádio, portanto, não era apenas, digamos, algo ligado à diversão, ou, enfim, esse tipo de coisa. Estavam vendo o rádio como alguma coisa que podia alcançar esse país continental e com um dado importante, porque o rádio ele é fundamentalmente ligado à oralidade. Né? E o país é um país da oralidade. O país não deu salto ainda. Então, quer dizer, a ideia de que o rádio pode se colocar... E outras iniciativas. Eu vou citar algumas, só para ver como se faz esse roteiro. Essas rotas são constituídas para a gente chegar agora no telefone celular.
Quer dizer, a criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo. Veja, os anos, isso é bastante importante. Nós estamos falando de 1923, 24, né? Gente que está empenhada num projeto, portanto. Né? E a criação, quando o Roquete Pinto cria o Instituto Nacional de Cinema junto com o cineasta Humberto Mauro, o que eles vão fazer? Se vocês forem olhar a produção cinematográfica que era produzida lá no Instituto Nacional de Cinema Educativo, vocês vão encontrar coisa curiosíssima. Era um filme sobre, sei lá, hábitos de higiene. Hábitos de higiene. Coisas sobre como você manter determinados produtos acondicionados para que não estraguem. Era uma coisa de pedagogia, quase uma pedagogia da vida cotidiana. E isso ia para as escolas. Bem, essa gente, o projeto continua dessa gente. Em 1934, eles criam um negócio lindíssimo no Rio de Janeiro, que é chamado Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro. O quê? Rádio para efeito de utilização como um elemento didático, pedagógico, né? E vamos seguindo. Vejam que eu não vou continuar muito nesse diapasão, porque não há tempo. A história da televisão no país, ele só aparece lá nos anos 60, a televisão educativa, 1968, que é exatamente a primeira TV educativa, assim, mais com maior alcance, é a TV Universitária de Pernambuco, e depois vem a TV Cultura de São Paulo, quer dizer, em 69. Né? Senhores e senhoras, é disso que se trata. Quer dizer, as experiências brasileiras em comunicação e educação não começaram ontem. Elas estão colocadas junto, no bojo de um grande projeto de nação. E essas pessoas verificam que há dispositivos comunicacionais que podem franquear a circulação da informação e, eventualmente, do conhecimento. Muito obrigado. Então, vira aqui, o tempo ruge. Bem, mas eu queria também acentuar uma outra vertente, que é a seguinte. Nós ficamos a discutir projetos de educação, depois projetos de educação em vínculo com a comunicação e assim por diante. É preciso verificar nessa trajetória em que mídia e educação começam a se entender, começa a haver um diálogo, uma espécie de autorrequisição, uma coisa começa a requisitar a outra, vai se percebendo que fazer educação sem comunicação, aqui entendida a comunicação como as mediações, né? Vai se tornando uma impossibilidade, quer dizer, dada a força da comunicação e as circunstâncias em que o rádio, depois a televisão vão ganhando. Bem, mas há um quadro no país, nesses anos 60, até a ditadura militar, até 64, até o golpe militar de 64, há uma efervescência gigantesca no terreno da educação. Essa efervescência vem no bojo de uma série de movimentos populares, de movimentos políticos que vão sendo criados no país e que entendem que é necessário ativar sistemas de comunicação. Isso é uma sincronia entre o ato político e o ato político, quer dizer, a educação vista como ato político. Não era alguma coisa que se fazia à margem disso. E junto com as possibilidades oferecidas pela comunicação, o potencial da comunicação para levar isso adiante. Essas siglas todas aqui são siglas de uma importância vital para quem quer estudar a educação no Brasil, né? Para a gente não ficar falando depois de BNCC como se fosse algo, ou de mudanças no ensino médio, como se fosse alguma coisa saída não sei de onde. Talvez o Espírito Santo tenha baixado e disse, olha, preciso fazer a Base Nacional Comum Curricular. O movimento de cultura popular, por exemplo, que se deu no Recife, em 1960, junto com esse movimento de alfabetização, essa preocupação que eu já expus na telinha anterior, coisinha anterior, esse movimento
se apoiou na Rádio Clube de Pernambuco e na Rádio Continental. Isto é, duas estações de rádio que se acoplaram ao movimento de cultura popular no Recife, sob a liderança do Miguel Arraes, e que começou a fazer um largo processo de alfabetização, de educação formal, no estado de Pernambuco. Ou o MEB, o Movimento de Educação de Base, que, aliás, continua até hoje, mas que ali tinha um sentido. O MEB era muito ligado à Igreja Católica. E, de todo modo, criou-se ali uma rede de emissoras católicas para, do mesmo modo, promover a educação. E mais, há um cidadão, a gente, às vezes, abduz a ideia de que o homem, as pessoas, as lideranças, são importantes. A gente abduz um pouco essa ideia, às vezes. Né? Não, há pessoas que fazem a diferença, há ações que fazem, de pessoas que fazem a diferença. Havia lá um certo prefeito em Natal, no Rio Grande do Norte, chamado Djalma Maranhão. Este homem assumiu a prefeitura, pela segunda vez, na verdade, assumiu a prefeitura de Natal, 1960. Detalhe, a cidade de Natal tinha mais ou menos, eu vou arredondar números, por favor, uns 150 mil habitantes. Desses 150 mil habitantes, mais ou menos 60 mil eram analfabetos. Desses 60 mil analfabetos, mais ou menos 35 mil eram crianças, jovens, e o resto eram adultos. Em 3 anos de algo que eu vou dizer para vocês o que foi, em 3 anos, essas 35 mil crianças que estavam em estado de praticamente de analfabetismo, dessas 35 mil, 25 mil estavam alfabetizadas 3 anos depois, com alfabetização completa. Num projeto magnífico. O país é um país de memória curta, esquece essas coisas, não é? Chamado De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Aliás, eram 2 projetos. Um que se chamava De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler e o outro que se chamava De Pé no Chão Também Se Aprende uma Profissão. Eram feitos concomitantemente esses projetos. Olha, 25 mil crianças alfabetizadas em 3 anos. Aqueles que gostam muito de números, os economistas, nós temos uma colega aqui do banco, né? Ao custo de $2 o aluno. O que aconteceu ali? Isso foi uma mobilização gigantesca da cidade de Natal. As pessoas se envolveram violentamente com aquilo. Havia quarteirões em que se estendia a faixa o seguinte: neste quarteirão tem 5 analfabetos ainda, ou no outro, nesse quarteirão já não tem mais analfabetos, e assim progressivamente. Quer dizer, uma mobilização da cidade, desse grupo humano de umas 150, 160 mil pessoas, e viram o seguinte: não tem escola, sala de aula formal. O que é que nós fazemos? Vamos aproveitar as condições locais. O que era aproveitar as condições locais? Vamos cortar madeira, tirar palmas das palmeiras, e vamos fazer o que eles chamavam de galpões. Havia vários nomes para isso, para colocar as crianças ali dentro. Quer dizer, numa cidade quente como Natal, com a brisa marinha, aqueles galpões para onde iam 40, 50 crianças, foram feitos aos montes, esses galpões. O custo disso é praticamente zero. Aliás, redescobriu-se uma profissão aí. Por quê? Porque para fazer esse telhado com as palmas da palmeira, é preciso uma técnica para dobrar a palma na cumieira daquilo que seria, em tese, um telhado. Não tem telhado, não tem telha, não tem dinheiro para comprar telha, tem a palmeira. Pois bem, essa equipe que estava organizada em torno do projeto De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, saiu a buscar pescadores velhos que faziam isso nas suas moradias. Quer dizer, eles reintroduziram uma técnica que havia desaparecido e fizeram esses galpões. Bom,
Claro que isso tudo é o mesmo ambiente em que o Paulo Freire vai fazer a célebre experiência de Angicos. A célebre experiência de Angicos. Quer dizer, o Paulo Freire, com o seu método, conseguiu alfabetizar 186, talvez adultos nesse caso, não crianças, adultos, em 40 horas. A famosa, o desafio das 40 horas. Quer dizer, uma metodologia em 40 horas, aqueles adultos, repito, 160 e poucos. Eu, inclusive, fiquei muito emocionado, porque um tempo atrás tive acesso a um vídeo com depoimentos dessas pessoas falando sobre o que eles viveram em Angicos, que era exatamente uma cidade também do Rio Grande do Norte, onde o Paulo Freire foi fazer essa experiência. Tudo isso se acoplava à rádio rural do Rio Grande do Norte. Quer dizer, o vínculo da educação com a comunicação, homens com capacidade de decisão, projeto político nacional e, assim, progressivamente, objetivos para serem alcançados, esses ajustes iam sendo feitos. É claro, não vem aqui ao caso avaliar isso, avaliar se a alfabetização sozinha ajuda, resolve. Por favor, não tem nem tempo para isso. É só para situar e para dizer um pouco o seguinte, que as experiências, comunicação e educação no Brasil, são experiências que têm uma história. E essa história parece que fica um pouco esquecida quando a gente vai falar disso. Dá a impressão que tudo começou com a internet. Tudo começou com o digital. Nós precisamos levar o digital para a escola. Ok, precisa levar o digital para a escola, mas existe uma experiência acumulada gigantesca, de mais de 60 anos, que muitas vezes a gente passa por cima. Bem, é claro que esses vínculos, as relações da comunicação com a educação, se adensaram numa direção que eu vou chamar de resistência, por conta exatamente do que acontece no Cone Sul e as ditaduras que aqui se instituem a partir de 64, 65 e assim por diante. Quer dizer, os meios de comunicação naquele momento, imagina, que é viver num país que tem jornal, a palavra estava fechada, não tinha palavra aberta. A palavra estava absolutamente trancafiada, guardada, enfiada em algum baú, que tem gente que quer recuperar. Não o baú, que está dentro. Bem, como é que você assegura a palavra nesse caso? Entendia-se que, para assegurar a palavra, era necessário criar estratégias para discutir a própria mídia, os próprios meios de comunicação. Porque nós estamos muito preocupados, e com enorme razão, com a fake news. É preciso se preocupar um pouco com a news fake. Bem, retomando um pouco, então, aí há um projeto também muito fortemente vinculado à ideia da leitura crítica da comunicação. Quer dizer, agora é a leitura da comunicação, portanto, a mobilização de uma certa consciência crítica, etc., etc., para entender o funcionamento das mídias. O que levou muitas organizações, naquele momento, a dizer que o problema não era só da leitura, não era só da leitura, mas era também da produção. Preocupação ali que o nosso companheiro Ismar e eu sempre tivemos. O problema não é apenas leitura dos meios de comunicação, mas é um pouco aprender como é que esse negócio funciona. E, na medida do possível, fazer isto. O que se faz, nos levaram hoje para ver os laboratórios aqui de mídia digital, estão lá os alunos fazendo. Quer dizer, quando você faz, você produz o blog, produz um monte de coisa, você está num processo, se é para usar o termo, já aqui discutido pelo nosso colega da Unesco, usar o termo alfabetização, isso é a complexidade da alfabetização. A alfabetização não é uma questão passiva. Você, quer dizer, ativar o processo de alfabetização é também ativar a realização desses produtos, aprender um pouco como eles funcionam. É isso que desreifica o produto. Como é que você desreifica alguma coisa? Você desaliena alguma coisa? Entender como esse negócio funciona. Você não entende como ele funciona, ele continua mágico. E se ele continua mágico, ele continua criando camadas de coisificadoras, reificadoras. Bom, pulando rapidamente e aqui concluindo, que acho que o Ismar vai falar sobre isso,
e já fui desligado, inclusive, pela nossa palavra aberta, minha filha. Franqueie a minha palavra, faz favor. Estou brincando, não precisa, não. Ó, o Instituto Palavra Aberta está cortando a minha palavra. Bem, essas experiências correntes em comunicação e educação, claro que isso tudo se sofisticou muito. A colega já teve a oportunidade de mostrar, outros já discutiram aqui na mesa anterior, Isabel já nos falou também. Eu só gostaria de dizer o seguinte, que essa preocupação pode ter o nome de mídia, estudo de mídia, educomídia, educomunicação, que é o que nós usamos de uma maneira mais corrente, né? Media literacy, que é uma expressão mais utilizada no mundo anglo-saxão. Pois bem, enfim, nós procuramos aqui, inclusive, sistematizar essa discussão e criar alguma coisa que pudesse, ao mesmo tempo, funcionar como centro de pesquisa e como centro de formação. E lá até na ECA criou-se um curso de educomunicação, uma licenciatura em educomunicação, que no fundo, pelo menos para nós aqui, os mais velhos que lá estávamos no começo desse processo, está também dentro de um projeto de franquear comunicação certamente democrática, certamente aberta, certamente plural, e formar quadros para trabalhar com essas ideias nas escolas, porque é uma licenciatura em educomunicação, quer dizer, é para formar formadores. Muito obrigado, já que o meu horário se extinguiu. Bom, um prazer, né, a gente ouvir as palavras do professor Citelli, que, de alguma maneira, a gente pode pensar, né, da comunicação e educação e o uso das mídias como um ato político, né, sobretudo um modo de ler o mundo para poder agir sobre esse mundo e transformar. Então, agora a gente passa um pouco a palavra ao professor Ismar, e eu vou lembrá-los do link das perguntas no www.spm.br/perguntas. Professor Ismar, por favor. Está muito emocionante esse espaço, né? Estou muito feliz em poder estar nesse momento, falando depois do Citelli e tendo ouvido os colegas que nos antecederam, e com a presença de duas colegas, duas companheiras que trabalham no mesmo campo nos Estados Unidos, a René Hobbs. Eu fiz meu pós-doc nos Estados Unidos entre o ano de 1999 e 2000. Frequentei congressos nacionais de mídia literacy, li textos, e a René Hobbs já era, naquele momento, a grande estrela da mídia literacy nos Estados Unidos. Então, quando eu soube da vinda dela aqui, eu me emocionei muito e disse, não, é a ocasião do encontro e, especialmente, de um grupo de adolescentes, de jovens brasileiros poderem encontrar-se com ela, e isso ocorrerá amanhã, né? A Isabel, colega nossa, né, na ECA, durante alguns anos, e também uma ponte conosco em Portugal, na perspectiva da literatura midiática. Eu espero que esse momento se multiplique, não é? Então, a palavra aberta está aí, né? A SPM está aí para que a continuidade seja feita. Muito bom. Continuando o que o Adilson falou, e estava falando e tal, eu diria o seguinte, existe uma perspectiva a partir da qual nós podemos fazer a análise da mídia, a media education, a media literacy, a educação para a comunicação, e existem focos de olhares. No caso, o roteiro que o Adilson propôs foi de um olhar político, de um olhar a partir de uma cultura que se ia se desenvolvendo, crescendo, e dos elementos de pessoas desse universo que planejavam ações na relação entre a cultura, a educação e a comunicação. E é justamente nessa sequência que o trabalho com a mídia foi se desenvolvendo no Brasil.
Nós aqui, nos anos 70, 80, falávamos muito em leitura crítica da comunicação. A palavra literacia midiática não era comum entre nós, ainda não é essa expressão, alfabetização midiática também não, porém, falava-se em leitura crítica da mídia. A palavra leitura crítica da mídia tinha uma conotação ideológica clara. Inclusive, os que estavam trabalhando com leitura crítica eram pessoas que tiveram certa influência da escola de Frankfurt, né? Os estudiosos de comunicação sabem o que eu estou falando. Havia aquela perspectiva da denúncia que os estudiosos de Frankfurt tinham em relação à indústria cultural, e a grande questão que se colocava era a da manipulação das mídias sobre a sociedade. Então, o objeto da leitura crítica, que se desenvolvia especialmente junto ao movimento popular, e que não conseguia chegar na escola, tinha essa perspectiva política. Eu, pessoalmente, desde os anos 70, estive metido nessas questões. Era a época, estávamos em plena época da ditadura, então a leitura crítica, como a Adilson falou, tinha essa perspectiva de uma contestação e a denúncia de quanto a mídia estava ou não aliada à política vigente. O que nós notávamos na época era que esse tema não interessava exatamente ao sistema educacional. Então, eu vou colocar uma questão de início, que já foi colocado no começo das falas aqui, quando o representante da Unesco, o Adalto, disse: não há interesse por esse tema. Um dos representantes de consulado também disse: estamos sempre no início. Isto é, o sistema educacional olha para essa área como um serviço a mais a ser feito. Os professores não se sentem preparados para entrar nessas questões, então existe um esfriamento. Todo mundo acha que é necessário e tal, porém, esse professor, ele na faculdade de pedagogia, nos cursos de licenciatura, ele não tem mais do que 2,5% da sua carga horária voltada para as tecnologias. Não mais do que isso, quando tem muito. E de media education, media literacy, educação midiática, eles não têm nada. Então o professor entra no seu trabalho didático, pedagógico, sem ter tido uma iniciação a esse universo. No caso, nós vamos notar que existe, na verdade, um absenteísmo do sistema educacional com relação a esse universo. A preocupação com essas questões vêm sendo implementadas por organizações da sociedade civil, ONGs, que se preocupam com a questão. Eu mesmo participei de organizações sociais e, a partir dessas organizações, percorri o Brasil dando cursos. Mas sentia que cada um dos que faziam aquilo eram pessoas bem recomendadas, tinham circulação boa entre os seus colegas, eram bem vistas, porém não existia qualquer tipo de política pública ao redor desse objeto. E aí nós vamos ver na palavra das autoridades que isto ainda é verdade. Aí eu vou dizer para vocês que o discurso sobre a necessidade de nos preocuparmos com essa questão está presente. A Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, aponta em quase todas as suas páginas a necessidade daquilo que se chamaria hoje de uma literacia midiática. Aponta sobejamente e com detalhes. Porém, não prevê em nenhum momento espaço para a formação do professor ou do aluno. Então, o aluno já faria isso como se já fosse, já que ele é nativo digital, ele fará isso por iniciativa própria. Chama a atenção que é importante, mas não prevê no sistema educacional quem se ocupe, como se ocupar com isso. Bom, então é uma conversa prévia para dizer o seguinte: a partir de um dado momento, as pesquisas que estávamos fazendo na ECA nos apontaram que a visão a partir da educação, educadores olhando para esse universo, não havia encontrado caminhos e soluções para que efetivamente pudéssemos levar aos milhões de jovens das escolas
aquilo que levávamos para grupos de pequenos, de estudantes ou de jovens que frequentavam as ações das organizações sociais. Então havia ONGs preocupadas com isso, que tinham crianças e adolescentes sendo trabalhados, mas a rede escolar estava longe disso tudo. E aí nós começamos a observar que existia um olhar para o qual a sociedade, a escola não tinha estado atento até aquele momento, que era aquilo que a René Hobbes disse, a confluência. O mundo da comunicação e o mundo da educação. No caso, a educação olhando ou a comunicação olhando, se percebeu que os olhares dos dois universos não levavam a nada. Porém, quando nós percebemos que uma análise podia ser feita a partir da junção do espaço em que a comunicação e a educação passavam a existir, isso podia produzir algo. Isso estava produzindo algo, no movimento social latino-americano produziu algo, e esse algo chamou-se educação popular, chamou-se comunicação alternativa e chamou-se uma mobilização nacional em torno de temas. Se hoje nós estamos preocupados com a questão ambiental, isso não foi trazido pelas pesquisas acadêmicas, e nem pelos jornais, nem pela publicidade. Isso veio do movimento social. Então, olhando para o movimento social, nós percebemos que havia emergido na América Latina uma prática própria de interface. E essa prática própria de interface não tinha o nome de educação frente à mídia, porque isso não estava existindo, e nem de comunicação frente à educação, porque não estava existindo. Precisamos usar um conceito que unisse ou que mostrasse essa perspectiva. Então, nós ressemantizamos uma expressão que já existia para significar educação para os meios, a palavra educomunicação, simbolizando justamente essa prática a partir da interface. A partir da interface, uma televisão pode colaborar. A partir dessa interface, a escola pode colaborar. A partir dessa interface, uma organização social pode colaborar. Pode colaborar para quê? Para garantir a palavra aberta, para garantir a mobilização social, para garantir que a sociedade se comunique. E vou lhes contar uma coisa. Durante 20 anos eu trabalhei com a educação, leitura crítica. Era um cidadão que as pessoas conheciam, falavam, mas eu não via progresso. A partir do momento em que a ECA começou a usar a palavra educomunicação, o Núcleo de Comunicação e Educação trabalhou com isso, houve uma eclosão, uma explosão de interesses. E hoje nós temos, de 2000 agora, 300 teses, mestrado e doutorado, sobre este conceito, no banco de teses da CAPES. E a multiplicação de projetos em todo o país ao redor disso. E quem está metido nisso são professores, são alunos, são organizações sociais, e o pessoal está absolutamente envolvido, felizes e propiciando mudanças. No caso, a experiência brasileira, ela giraria, portanto, em torno de uma perspectiva do olhar da educação. A educação olhando para a mídia, ou da convergência, que estamos chamando de educomunicação. No caso da educação para a mídia, o Adalto já disse, nós temos manuais, nós temos orientações que falam sobre compreensão, análise e produção. Esse material todo que está sendo produzido são importantíssimos. O Adalto reclama que a Unesco produziu um material e esse material não circula. Então, nós temos a dizer o seguinte, existe uma perspectiva didática, pedagógica, de articulação dessa prática, para que isso venha a acontecer. E isso aponta para o fato. Vamos dar espaço para essas crianças produzirem, elas vão fazer a autoanálise da sua produção, e elas vão descobrir o que é uma produção adequada, o que é uma produção manipulada, e o que interessa para a comunidade, ou o que interessa apenas para elas, e a partir da autoanálise, elas poderão fazer análise de bens e produtos de terceiros. No caso aí da comunicação, ela trabalha exatamente, especificamente, as relações de comunicação nos espaços educativos, faz análise de mídia e discute a gestão democrática disso e debate o protagonismo juvenil nesse processo. E aconteceu um fato extraordinário. A pesquisa que fizemos em 97 e 99,
em 12 países da América Latina, entrevistamos a 175 especialistas desses países, identificamos que havia referências teóricas e metodológicas comuns na América Latina, sistematizamos isso. E quando sistematizamos isso, recebemos um convite da Prefeitura de São Paulo, que tinha um problema fundamental, que era a violência nas escolas. Isso tinha que reduzir, tinha que eliminar, e fui chamado com uma pergunta. Na verdade, uma das nossas alunas do curso de gestão que tínhamos lá, levou essa ideia para a Prefeitura e fez uma proposta de uma prática comunicativa nas escolas de São Paulo. Fui chamado pela Prefeitura para dizer do que se trata. Isso resolve? E a Prefeitura não me advertia. Eu não quero um projeto para uma escola, eu quero para todas. Eu falei, todas quantas? 1.200 escolas. O que eu podia fazer com 1.200 escolas? Eu disse, e se nós reduzirmos para um grupo menor, entre 4ª série e 8ª série, naquela época, 455, eu disse, topo. Vocês conhecem aquela parábola da Bíblia chamada do peixe, do peixe do... O que tinha? Multiplicação dos peixes dos pães, não é isso? Eram 5 peixes e 5 pães, algo assim, e 70 mil pessoas comeram, não é isso? Bom, aconteceu isso. O problema foi o seguinte, quando eu disse para a Prefeitura que topava, eu imaginei um cenário, os jovens estudantes das faculdades de comunicação, ou outras faculdades de São Paulo, poderiam estar indo à periferia da cidade, e a partir de uma metodologia de trabalho construtivista, envolvendo essas crianças, e professor, alunos e membros da comunidade juntos, quem sabe eles descobrissem que a comunicação poderia resolver o problema da violência que eles tinham. E a questão nossa foi fazer uma gestão desse processo. E quem menos se movimentou fui eu, que eu ficava na ECA. Mas durante 7 semestres, 12 sábados por semestre, ao redor de 600 jovens universitários foram à periferia de São Paulo discutir mídia com os professores, com os alunos, juntos, em polos. E, a partir de um trabalho que durou, portanto, 3 anos e meio, nós conseguimos alcançar a formação de 11 mil professores, alunos, porque nós não queríamos trabalhar para o professor ensinar para o aluno, juntos. Conseguimos fazer uma reversão em 50% da violência nas escolas, registrado na polícia ao redor das escolas. Isso foi verificado, atestado. Uma lei municipal estabeleceu a educomunicação como obrigatoriedade na prática. 5 administrações públicas se sucederam, umas inimigas das outras. E a educomunicação está na cidade de São Paulo. Quem quiser, nós temos aí uma pleiade de colégios que poderão ser visitados. Por quê? A cultura se fez, uma cultura de paz, a partir da prática da comunicação. Eventos principais da cidade, vocês vão encontrar os alunos da municipalidade fazendo coberturas, e os blogs das escolas dando publicidade para isso. Aquele mapinha da cidade de São Paulo parece um sarampo, né? Uma doença aqui no Brasil chamada sarampo. Na verdade, as escolas que nós atendemos. Fomos para o Mato Grosso. O governo federal nos chamou. Estivemos também fazendo uma cobertura. Em Mato Grosso aconteceu um fato emocionante. Nós fomos chamados pelo MEC para levar a rádio para o Mato Grosso. E o MEC nos prometeu um site, uma plataforma digital, preparamos material. Descobrimos no final que das 80 escolas, apenas 10 tinham acesso à internet. Uma das que tinham era uma comunidade indígena, que tinha internet satelital, para aquela comunidade dos Chavantes, na aldeia de Sangradou. Bom, tivemos que mudar o programa, fazer um programa presencial, contratar radialistas locais para trabalhar. Um projeto de 4 meses, durou 2 anos. Na aldeia Chavante, houve um dia que o cacique mandou parar tudo. O cacique disse, mulher na minha tribo não fala diante de homens. Eu tinha sentido isso. Quando eu fui ao Mato Grosso fazer palestras, havia algumas senhoras muito cabisbaixas, não olhavam para mim. Aí me disseram, não, são professoras indígenas, elas não olham os homens, e nem falam quando tem homem perto. O cacique disse, na minha aldeia, a mulher vai continuar sem falar.
Acontece que as meninas haviam sido mais espertas que os meninos e colocaram a rádio da aldeia funcionando. E o cacique mandou fechar a rádio. As meninas reclamaram. Isso foi para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação respondeu: olha, a escola onde as crianças estão, indígenas, é uma escola pública. Na escola pública, a mulher fala tanto quanto o homem. O cacique chamou os rapazes e disse: produza o rádio. Não podemos deixar as mulheres falando sozinhas. Os rapazes foram produzir. A produção entre eles representava entrevistar os mais velhos, entrevistar a gente das tribos ao redor. Aí, nas entrevistas, eles descobriram que havia uma lei, segundo a qual, quando havia um índio formado numa área, medicina, engenharia, educação, esse índio podia assumir um cargo que houvesse necessidade no seu espaço. Descobriram que havia um colega deles que havia feito pedagogia em Cuiabá. Ele disse: nós queremos nosso colega diretor da escola. A escola estava sendo dirigida pelos padres salesianos, missionários há 120 anos lá. Os padres falaram: não, essa escola aqui é mantida pelo governo, porém, nossa, somos missionários, estamos há 120 anos. A secretária de Educação falou: não, os índios têm razão. Negociem com os índios, porque a direção vai ser assumida pelos índios. E assumiu. Houve uma negociação, não sei que parte ficou com quem. E os índios continuam trabalhando. Isso representou, na verdade, um choque de cultura, que se dá em qualquer espaço onde estamos, quando alguém ou grupo tem condições de falar, tem condições de se expressar. Olha, Rita Pajós, sabe quem são esses meninos, essas crianças? Eles são de centros de tecnologia, às margens do rio, levados por uma organização chamada Saúde e Alegria, que trabalha com saúde e trabalha com educomunicação. Visitei, fui vendo cada um desses encontros, emocionadíssimo, porque eles tinham acesso, eles tinham lido e eles praticavam, faziam, desenvolviam uma prática de educomunicação. O conceito educom, ou educomunicação, era algo que dava identidade a eles. E em São Paulo, por exemplo, as crianças costumam ter seus business cards. José da Silva, educomunicador. Essa identidade, nós não conseguimos com a leitura crítica da mídia. Nós conseguimos quando alguém se sente ele, produtor de mídia. O jornal Folha de Jornal da Tarde, nos convidou, e durante 1 ano e meio, produzimos uma página aos domingos, que vinha sem publicidade, para continuar dialogando com os professores da cidade de São Paulo. Já não estávamos mais trabalhando lá, nosso contrato terminou em 2004, e a partir da imprensa, nós produzimos semanalmente uma matéria sobre como trabalhar a educomunicação no espaço da escola. Em 2008, o governo federal criou um projeto chamado Mais Educação, com a intenção de trabalhar temas fora do horário das aulas, no contraturno. E, no caso, a comunicação de mídia foi uma das metas. Eu tenho mais 4 minutos? Ah, tenho 10! O pessoal do MEC, eles queriam, na verdade, eles sabiam que eles não podiam duplicar o horário das escolas para criar uma escola integral. Mas eles queriam, naquela época, que as escolas se conscientizassem que era importante manter a criança o maior tempo possível na escola. Para isso, criaram o tal Mais Educação. Era um programa de workshop, de oficinas. E foi incluído um tema, comunicação. Inicialmente, usaram a palavra educomunicação. E um grupo de organizações sociais, junto conosco lá na USP, fizemos um manual. E o governo disponibilizava equipamentos, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de rádio, que ia para as escolas. Em 2012, uma aluna minha de mestrado fez uma tese, uma dissertação, identificando que em 2008, 522 escolas no Brasil haviam escolhido trabalhar com a mídia, a partir da perspectiva da educomunicação. Em 2009 eram 2.000, em 2010 eram 3.000, em 2011 eram 4.000, em 2012 eram 6.527. No total, nós vamos ter aí 6.527 escolas envolvidas
com comunicação e uso de mídia na perspectiva da educomunicação. Isso significou o seguinte, que esse conceito se convertia em política pública. E era a questão que foi colocada pelo Adalto aqui e por outros colegas, é preciso entrar no currículo. Agora, entrar no currículo de que forma? Com mais uma disciplina, ou com uma prática, ou com um paradigma? E no caso aqui, nós estamos entrando com um paradigma, a partir da colaboração do próprio governo. E a informação que eu obtive o ano passado, aliás, não está errado, eu obtive em 2016, em Brasília, no congresso que fizemos lá, no encontro, é que 4 milhões de alunos e 10.500 escolas em 2.800 cidades estavam trabalhando com essa prática e o conceito. Então, nós diríamos que isso estaria significando que existe, sim, espaço no âmbito escolar para essa prática. A questão é saber como utilizá-la e como ingressar no universo escolar a partir dessa perspectiva. A revista Imprensa é uma revista de jornalistas para jornalistas. Em setembro de 2017, escreveram uma matéria, uma cobertura, Educomunicação, nova área de atuação para jornalistas. Quer dizer, os educadores poderiam dizer, estão entrando na nossa praia, estão invadindo a nossa praia. Quem são esses que estão invadindo? Eles querem entrar na escola? Bom, então, para resolver esse problema, nós criamos uma licenciatura. Isto é, alguém que se prepara para ser professor e poderá, como professor, ingressar tranquilamente na escola e dialogar com os colegas. Em Campina Grande, na Federal de Campina Grande, também optaram pela educomunicação, mas se mantiveram na bacharelado. O bacharel, ele pode praticar essas ações, mas eles não têm como entrar na escola. Então, nós já optamos, pela nossa experiência, em fazer a educomunicação. Mas, de qualquer forma, essa matéria está apontando para o fato de que não apenas educadores, mas os comunicadores em geral estão percebendo que algo na interface entre comunicação e educação é de interesse coletivo, inclusive da mídia. E o nosso diálogo hoje tem sido também com a mídia. O ano passado tivemos a felicidade de sermos convidados, junto com um grupo de adolescentes, para visitar o SBT e dialogar com produtores que estão trabalhando com a ficção e a infância. Nós temos dialogado com o canal Futura, por exemplo, a respeito disso, porque nós estamos entendendo que se trata de um campo de interface em que as organizações sociais, midiáticas ou educacionais, podem, sem nenhum preconceito umas com as outras, estarem trabalhando. Esse foi um encontro memorável em que, primeiramente, a Unesco organiza em São Paulo um encontro. Vocês estão vendo aqui essa primeira foto em cima, Alton Grisler, que é o chefe da Unesco na área de Media and Information Literacy, junto com um grupo de crianças de escola pública e escola privada, que trabalham com educomunicação. Fomos a Brasília, no espaço do Senado Federal, numa reunião do Conselho de Comunicação Social, 2 adolescentes tomaram a palavra, né, e aqui em São Paulo, no SBT, a visita, a produção, e depois em cima aqui, na própria reunião da Unesco, essa conversa. Adolescentes falando no Congresso Nacional a respeito de sua experiência, e 2 adolescentes de escola pública e escola particular, superando os preconceitos entre esses 2 universos. Santa Catarina, esses grupos de adolescentes estão preocupados com uma questão fundamental, que é a questão da água. Existe ali uma enseada da Babitonga, existe degradação, e eles estão lutando para a preservação do meio ambiente através da educomunicação. E aí, em frente a tudo isso, nós olhamos para o currículo, olhamos para a Base Nacional Comum Curricular, e lá nós encontramos 10 das 10 competências gerais esperadas por esse documento, 6 abrem espaços para expressão, comunicação e resolução de conflitos a partir do diálogo. Isto é, existe espaço, os espaços estão se abrindo. A questão é a universidade chegar e dar uma resposta para isso.
as organizações sociais chegarem e darem uma resposta para isso. Porque esse mesmo documento do BNCC apenas aponta a necessidade, mas não mostra os caminhos. Por exemplo, entre os objetivos da Base Nacional está estimular a reflexão que contribua para o desenvolvimento do estudante de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Incorporar as novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação e que educa para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais constante na cultura digital. Isso tudo é um objeto nacional, um objetivo nacional, porém, falta para o governo, falta para o MEC, falta para a Secretaria de Educação uma perspectiva de como fazer isso. Eu estou aqui no espaço de aqui, uma cátedra, palavra aberta ESPM, para dizer o seguinte: a sociedade está precisando de vocês. Né? A Secretaria de Educação está precisando de vocês, o governo federal está precisando de vocês. Isto é, nós precisamos preparar pessoas que consigam dar resposta àquilo que a educação em si não conseguiu dar. Nós temos 2 grandes projetos paradigmáticos. Eu tenho uma estudante fazendo uma tese de doutorado sobre isso. Rio de Janeiro, que trabalha com o conceito de Media Education, e São Paulo, que trabalha com o conceito de educomunicação. Então, a Orientando está analisando o que cada um das 2 cidades, dos 2 projetos, desenvolve. No caso do Rio de Janeiro, eles trabalham muito com cinema, análise de mídia. Cineclube, análise de mídia. E em São Paulo, a gestão da comunicação e o uso de mídia para a mobilização dos estudantes. Em torno de 700 projetos de interesse para a educação e direitos humanos são desenvolvidos. São 2 perspectivas. O que nós estamos dizendo hoje é que não existe uma preferência por um conceito ou por outro. Existem 2 olhares. O olhar que vem da educação e o olhar que vem da interface. Os 2 olhares têm riquezas. As riquezas se encontram. Então, nós vamos fazer, no final desse ano, de 12 a 14 de novembro, o 2º Congresso Internacional de Comunicação e Educação, justamente para convidar os mídia educadores e os educomunicadores para uma grande roda de conversa. Porque as duas áreas têm o que oferecer. Existem perspectivas de modos de proceder, mas as pessoas se encontram. E o que nos interessa é justamente os pontos de encontro na base da escola. A mídia educação, para os mídia educadores, a primazia é representada pelos elementos que, na base nacional, diz a respeito expressamente à presença das tecnologias da informação e dos meios de comunicação, enquanto para os educomunicadores interessa especialmente a própria gestão dos processos em proposta de autogestão no emprego das tecnologias e trabalhos colaborativos podem ser feitos. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, na perspectiva de podermos continuar esse diálogo em outros momentos, mas para dizer que eu sou muito mais otimista do que o Adalto, né, que estava muito pessimista aqui, e dizer para o Adalto que a Unesco tem o que contribuir conosco, o manual que eles têm é preciosíssimo para nós, e podemos nos encontrar. E eventos como esse, que estão possibilitando esse diálogo, são essenciais para a elaboração dessas políticas. Muito obrigado. Bom, agradeço então, professor Ismar, e que delícia, né? Porque a gente teve a oportunidade de ter uma leitura histórica, inicialmente com o professor Adilson Citelli, e depois a experiência da universidade em diálogo direto com a sociedade, que acho que o professor reflete, sobretudo, é o papel da universidade nisso tudo, né? Então, agora a gente passa a experiência da Stephanie, que vai nos falar um pouco sobre o JOCA, Jornal para Crianças e Adolescentes. Bom, eu tenho mais um exemplo de um produto que a gente fez, que eu lancei, que é esse jornal, chama Jornal JOCA. Talvez vocês já conhecem. Fiquei muito inspirada aqui, eu vou mudar um pouquinho os slides, porque a minha fala vai mudar um pouquinho, depois de todos os discursos que eu ouvi. Tá?
Então, na verdade, o que é o jornal? Vocês vão ver também que eu acredito muito num jornal para crianças e jovens. Eu acredito muito que ele possa transformar uma geração inteira. Então, vocês vão ver aqui que eu sou muito sonhadora. Eu não sou pedagoga, não sou jornalista, nem sou brasileira, mas eu sou brasileira de coração, pedagoga de coração e apaixonada por jornalismo. Então, o que a gente fez com o Joca? Então, um pouquinho para mostrar para vocês, eu tenho 10 minutos aqui, né, para mostrar um pouquinho como que a gente tem essa experiência, esse produto funciona nas escolas. O jornal nada mais é como se fosse um jornal de adultos, né, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, só que no linguajar da criança e do jovem. Então, todas as notícias que a gente dá são contextualizadas, né, e com exemplos. A gente não é opinativo, então, se a gente dá opinião, a gente sempre coloca dos dois lados. Tá? O que a gente fez? Ano passado veio uma empresa totalmente independente da gente, ela faz estudos de impacto no mundo inteiro. Ela entrevistou, ela usou 1.000 alunos que têm contato com o Joca e 1.000 alunos que não usam o jornal. E veio o óbvio, né? Então, mais de 26% sabem falar sobre alguma coisa, sabem falar sobre Brasil, sobre o mundo, enquanto o grupo de controle, apenas 2% vai falar alguma coisa, tem um repertório, né? A grande maioria fala sobre celebridades, né? Então, aí, ou violência, que é isso. Então, o que a gente quer trazer é esse repertório nas crianças, tá? Tem que vir para aqui. Então, só rapidamente, o Joca é uma iniciativa que a gente começou em 2011, né? Como eu falei para vocês, da onde vem a ideia? Na verdade, achei muito interessante tudo que eu ouvi aqui sobre os anos no Brasil, mas eu sou franco-alemã, eu cresci com esses jornais na minha vida inteira. Então, na França, por exemplo, tem mais de 10 jornais para crianças e jovens, e a maioria deles são diários, né? Então, a criança lê jornal todo dia. Nos Estados Unidos, tem 20, 30, e se você pegar só a Time for Kids, tem mais de 3 milhões de assinantes. Se você pegar um outro que chama Newsela, está presente em 70%, 80% das salas de aulas nos Estados Unidos. Então, e não é uma coisa que existe há 4, 5 anos, é uma coisa que existe há 30, 40 anos, né? E aqui, como não tinha jornal, o Joca é realmente o primeiro jornal para criança no Brasil. O que a gente tem? Então, a gente foi vendo que a gente quis entrar pelas escolas, né, porque, de novo, eu vim com uma cultura onde os pais assinam, né, para os filhos. E, com a minha experiência anterior, eu vi que não dava certo, a gente entrou pelas escolas. Então, a gente fez a gente tem vários produtos, então a gente tem um jornal impresso, a gente tem um jornal online, a gente tem o TV Joca, que é como se fosse o Jornal Nacional, só que para criança é feito com jovens, a gente tem guias, a gente tem mais de 100 exercícios a cada quinzena, o jornal impresso é quinzenal e o jornal online é diário. Então, a gente tem um material, a gente tem capacita professor, ou seja, a gente está sempre em contato com as escolas e também com os alunos, porque o jornal não é feito só por nós jornalistas, ou pela equipe jornalística, é feito também pelos jovens e pelas crianças. Então, eles mandam pauta, eles escrevem algumas sessões que estão dentro do jornal, e tem um protagonismo muito grande para as crianças e os jovens. A gente está mais isso a nível Brasil, a gente está mais em escolas privadas, por enquanto, e eu conto por quê. É muito difícil empreender, né? Então, é um jornal sem propaganda, então, ele só se sustenta por assinatura. Então, a gente começou nas escolas privadas. Hoje, ele é obrigatório nas maiores escolas privadas do Brasil. Então, ele entra no material didático obrigatório. Só que o meu grande sonho é esse. O grande sonho é onde 99% das crianças brasileiras estão, que é as escolas públicas, onde a gente doa o jornal. A gente doa, por enquanto, a 50 escolas públicas. E a gente faz um trabalho com eles, eu queria mostrar aqui, mostrar o resultado. Depois de trabalhar um ano, ou um ano apenas, as escolas públicas mostram uma evolução incrível, mesmo no Saresp. Se vocês conhecem, o Saresp é a prova de São Paulo. Então,
aumenta incrivelmente. E é óbvio, né? Porque aumenta porque a criança começa a ler, se interessar, falar. Então, várias. Tem uma escola, uma que está dentro dessas 50, que virou o número 1 até do IDEB. A gente entrou na escola em 2014 e aumentou em 20% a nota do Saresp, e o IDEB atingiu mais do que a média que o MEC tinha colocado para o ano 2030. Né? Então, só para ver o efeito. Isso não só nas escolas públicas, eu vou mostrar nas escolas particulares também. Continuando aqui aquela que eu tinha falado, os leitores continuam lendo o jornal, então eles estão interessados, os jovens querem saber o que está acontecendo, e eles estão muito interessados. Eles ouvem os pais falando o que está acontecendo na Síria, o que está acontecendo com a briga entre o Trump e o Kim Jong-un, enquanto que os outros que não leem, eles continuam ficando na internet, e o repertório cada vez menor. Né? Também, um outro dado que eu gosto muito, que saiu, é 85% das crianças que leem o Joca comentam o quanto elas falam, né, com professores sobre as notícias que elas leram, com os pais. Tem crianças que vêm falar para a gente: eu sou o melhor amigo do meu pai agora. Né, porque tem a conversa de igual para igual e falam entre eles. Mas o que eu queria muito é também mostrar o impacto. Né? Então, quando teve a crise dos refugiados, por exemplo, a gente falava muito sobre essa crise, não sei o quê, e a gente recebeu umas cartas de umas crianças e de uma pequena cidade fora de São Paulo, de uma escola pública, onde eles falaram: a gente leu as notícias no Joca e fez um brechó com as nossas roupas, e a gente levantou R$300. E esses R$300 as crianças deram para os refugiados de São Paulo. Então, imagina o que você fez. São crianças que estavam vis-à-vis, ou sempre em contato com a violência, né, ou em uma escola pública, pegaram as suas próprias roupas e venderam no brechó. Então, são crianças que não sabiam que tinham outros países. Quais são os outros países? Hoje sabem que existem países, um país que chama Síria, que tem crianças sofrendo como eles, e ainda tomaram uma atitude. Então, acho que é isso, você tornar um cidadão crítico e um cidadão atuante, né, que é um pouco o que a Renê falou da empatia, que você cria empatia. Outro exemplo também, tem tantos exemplos, todo dia tem exemplos, mas um outro exemplo foi, eu li em francês esse diário. Vocês conhecem o diário de Anne Frank, né? Esse diário é de uma menina síria, também de 13 anos, e ela escreveu o diário de Miriam. Ela escreveu 5 anos dela durante a guerra da Síria. Ela mora em Alepo. Ela escreveu, e eu falei: bom, não existe esse livro em português, mas é muito interessante para os meus leitores. Eu escrevi sobre ele, e a gente recebeu na redação mais de 200 cartas de crianças leitoras pedindo a tradução do livro. Então, e são crianças o quê? De 10, 12, 14 anos pedindo a tradução. Então, a gente conseguiu, e vai sair daqui a um mês, vai sair a tradução em português, que vai ser o segundo país onde tem a tradução, graças às crianças que tiveram essa atuação. Né? Ou também a gente escreveu, mais da metade dos brasileiros não pratica esportes. Quando a gente vê, as crianças mandam cartas, falaram: não, a gente montou Olimpíadas nas escolas. Então, aqui estão as fotos das crianças montando Olimpíadas. Doação de brinquedos. Então, a gente fez leitores de escolas particulares, vão doar brinquedos no Dia das Crianças para os leitores de escola pública. E foi um sucesso. Só que, quando a gente viu, as próprias escolas públicas estavam levantando brinquedos para as outras escolas públicas. Então, foi muito lindo de ver. E a gente também faz jornais. Então, a gente tem, na plataforma, a gente também tem uma ferramenta onde as próprias crianças fazem seus jornais, em sala de aula. Então, dessas 200 escolas que a gente todas agora têm o seu próprio jornal. Então, tem o Mirante e tem N outros. Né? Então, o que eu falo? O que é o jornal? Para mim, é realmente a ponte entre a escola e o mundo. Né? O que nos ensinam na escola, hoje em dia, eu realmente não teria vontade de voltar para a sala de aula, mas aqui é realmente a ponte, é você ensinar a criança a ver o que está acontecendo, é o cidadão do século XXI, né? Crítico e tudo isso. Então, acho que é isso. E eu sempre falo que, se a gente quer tanto ver o Brasil, né, melhor, mais justo,
E a gente não pode perder essa geração que está vindo aí, que uma geração para a gente desenvolver uma criança crítica, né, uma geração bem informada. Você vai proteger elas de fake news, vai proteger elas de tudo que a Renê falou hoje, né, de proteger, de saber, porque senão é que nem eu sempre falo, é que nem construir uma casa, começando pelo teto, né, sem querendo que ela fique no ar. Então, esse é o case do Joca. Obrigada. Gente, muito obrigada por quem resistiu até agora. Eu queria agradecer à ESPM, agradecer a Patrícia Blanco, nós no Projor. O Projor é um instituto que ele quer ser um centro de estudos e também um centro de ação. E a gente acaba de iniciar uma parceria para tentar levar esses conceitos de educação midiática e o que a sociedade deve esperar do jornalismo. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade e prometo ser o mais breve possível, desde que eu achei. Bom, quem somos nós? O Projor foi fundado por Alberto Dines, depois do Observatório da Imprensa. Hoje, além de mim, que o presido, ele tem entre os seus associados gente de primeiríssima, como Carlos Eduardo Lins da Silva, Caio Túlio Costa, que é professor aqui, o professor Eugênio Butti. E nós trabalhamos nesse aspecto aqui, desse projeto Credibilidade. A gente representa um projeto que nasceu nos Estados Unidos e está se tornando rapidamente um padrão para expressar qualidade jornalística nas redes sociais e para aprimorar os padrões de apuração, edição, publicação e comunicação permanente com quem recebe, com quem usa, com quem, num certo sentido, também consome as notícias. Nós, nesse projeto, a gente está, no Brasil, numa parceria com a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, no campus de Bauru, e o meu colega, professor da Unesp, Francisco Belda, e eu coordenamos o projeto Credibilidade. Além disso, no Projor, a gente tem um projeto muito interessante, essa apresentação está à disposição de vocês. Nós começamos a mapear, o ano passado, todo o jornalismo produzido no Brasil. 5.570 municípios. E nós estamos interessados em encontrar veículos que cubram notícias de interesse público. Contas públicas locais, o prefeito, saúde, segurança e educação. Bom, esse projeto específico, hoje, ele tem esses veículos. Tá? Ele nasceu em 2016 e nós começamos a bater de porta em porta. Quer participar? A ideia vocês vão conhecer daqui a pouquinho. E eles toparam. No ano passado, em dezembro, entraram Gazeta do Povo de Curitiba, Poder 360, o novo site lá em Brasília, e o Valor Econômico. Tem de tudo um pouco e a gente quer que ele seja, enquanto veículos, cada vez mais diverso e inclusivo para quem queira participar e praticar um jornalismo. Daqui a pouquinho vocês vão ver, eu estou segurando aqui, fazendo um pouquinho de suspense. Esses veículos toparam em começar a trabalhar com aquilo que a gente chama dos nossos sistemas de indicadores de credibilidade. Eles são atributos de credibilidade. Aqui está o lançamento desse projeto ano passado. Quem inventou, por assim dizer, essa ideia, a jornalista americana Sally Lehman, ela é a minha chefe, ela trabalha nesse centro de ética aplicada, a ética precisa ser aplicada, é uma pequena universidade no Vale do Silício, e aqui está ela dizendo que um público cada vez mais cético, isso é grave, para quem produz notícias, quer saber a expertise, o veículo e a ética por trás de uma notícia. Os indicadores de credibilidade colocam ferramentas nas mãos das pessoas, dando-lhes os meios para avaliar se as notícias provêm de uma fonte confiável da qual elas possam depender. E, bom, tomara que eu consiga aqui. Como é que eu faço? É o Enter, né? Para passar um filminho. Não. Voltando. Desculpa. Gente, é bem rápido. E mostra o conceito, ele está em inglês.
Nos Estados Unidos, a professora Renee Hobbs sabe, há também uma crise de desconfiança em relação àquilo que sai na mídia. Então, esse vídeo é muito curto, por favor, Saulo. Isso é lá, nos Estados Unidos. Só 32%, um terço das pessoas acredita no que é publicado. E a gente segue adiante. Todo mês é um Muito mês, bem, um nós vamos falar desconforto. agora Não é só a menstruação desse que me sistema de incomoda. indicadores. O que Eu tenho que esconder meu absorvente. durante Eu tenho que faltar na cerca de aula. um ano Eu e tenho que meio, dizer que eu tô bem. Quando eu não tô. 80 organizações ligadas à imprensa, de jornais, por exemplo, ao American Press Institute, universidades, grupos de ativistas, leitores de notícias, pessoas preocupadas, engajadas na questão do interesse público da notícia. Elas se reuniram e começaram a pensar: se a notícia fosse produzida, editada, publicada da melhor maneira possível, o que ela deveria atestar para as pessoas que usam, que se valem dela? Eles fizeram uma enorme tempestade cerebral, um brainstorm, e chegaram, primeiro eram 38 indicadores, que foram depois reagrupados em 8 principais indicadores. Esse é o primeiro deles, e eles chamam de, também para facilitar a vida, já que a gente está falando de educação midiática, de os dados nutricionais da informação jornalística. O primeiro é melhores práticas. Quais são os seus padrões, se você é um veículo? Como é que se apura? Como é que você corrige seus erros? Como é que você, ao apurar, escolhe a linha editorial que você vai tomar? Quem você ouve? Você está ouvindo todo mundo interessado? Quem é o dono do seu veículo? Seu veículo tem papel na bolsa? Será que o seu veículo, sendo, enfim, financiado de uma forma, digamos, comercial, e isso é absolutamente legítimo, será que ele coloca a notícia à frente dos interesses do dono ou dos acionistas? Isso tudo é pedido e a gente só recomenda, não exige nada, desses veículos. Qual é a missão? O que ele entende por informar? Quais são as principais questões que ele defende? Quais são os seus compromissos éticos com a diversidade de vozes? Já falei, precisão e correções, entre outros padrões. Quem é o autor que está por trás? Esse repórter, editor, colunista, o que ele carrega de experiência? O que ele já cobriu? Que livros publicou? Que vivência tem? Onde morou e por aí em diante? Tipo de trabalho, gente, isso é muito importante. Isso é uma notícia, uma análise, uma opinião, as 3 coisas juntas. As pessoas estão cada vez mais confusas e elas precisam dessa sinalização. Citações e referências. Como você trata material de terceiros que você não apurou? Tem que citar. Como é que você cita, como é que você linka, como é que você atribui e como é que você checa, que é o material do terceiro. Você precisa saber o que está publicando. Métodos para coberturas mais, digamos, em profundidade, para jornalismo investigativo. Que especialistas você ouviu? Que, digamos aí, linha você está seguindo? Vejam que, de certa maneira, isso se aproxima de um método científico. O jornalismo, aliás, se diz, é a verdade, ele é o primeiro esboço, o esboço mais quente da história, e ele lida com uma precariedade no seu ofício que se reflete nele próprio. Origem local. Num país feito nosso, tão assimétrico, tão desigual, isso é muito importante. Saber se aquilo vem de uma sucursal, saber se aquilo vem de um freelancer, saber de onde vem aquilo. Diversidade de vozes. Poucos países são mais desiguais e iníquos que o nosso. Está na hora
dessa diversidade se fazer refletir dentro das redações, com redações cada vez mais diversas, e nas vozes que esse veículo vai refletir no seu trabalho. E isso aqui é uma enorme dor de cabeça para quem lida com informação, que é receber de volta a opinião. Grande parte do que se escreve de comentário não é publicável, não é qualificado. E uma das coisas que as redações precisam é ajudar o leitor, o usuário que quer criticar de forma qualificada, civilizada, que ele seja levado em consideração. Isso rende grandes pautas, grandes ideias e grande fidelização. A pessoa que se sente ouvida, ela volta, ela compra, ela assina. Fora do Brasil, nós somos o único capítulo fora dos Estados Unidos e Europa. Eles têm um só, que está sediado na Califórnia. São esses os veículos. Vocês vejam que é diverso, que tem de The Economist, é um jornal canadense, o Washington Post, a o Independent Journal Review, que é o que no Brasil seria considerado um veículo de esquerda, né? O Mike também. Eles já estão adotando essa marca T, porque começaram a trabalhar e a mostrar esse avesso da notícia, dessa produção. Aliás, um amigo, professor Marcelo Trazel, da Federal do Rio Grande do Sul, ele disse: Ângela, o que vocês trouxeram para o Brasil é, de certa maneira, o padrão ouro do jornalismo. Se o jornalismo fosse exercido na plenitude e em excelência, ele seguiria esses 8 indicadores. Bom, as plataformas fazem parte, elas têm que fazer, porque isso caiu na rede, isso vai ter que ser lido. A gente é uma elite aqui que pode comprar ou receber o Joca, essas pessoas são agraciadas, mas a grande verdade é que a grande maioria das pessoas, e mesmo nós, crescentemente, vamos ver, ler, ouvir e assistir a informação nas redes. Aqui está o sanduíche do código, é um códigozinho pequenininho de HTML para cada um daqueles indicadores. A listinha do Manual da Credibilidade, que é uma coisa que eu gostaria de convidar vocês, não vou ter tempo agora. Nós fizemos o que seria uma coleção Primeiros Passos de temas correlacionados. Aqui tem um trabalho fantástico, que é esse Desordem da Informação, é um trabalho também de uma americana, a Claire Wardle. Nós conseguimos permissão do Conselho da Europa para traduzir, inclusive há recomendações lá para as plataformas tecnológicas, para os governos, para as escolas, para os jornalistas seguirem, e ela tem conceitos excelentes. Por exemplo, o ecossistema, entre aspas, das fake news. Nós também tratamos da questão do viés de confirmação, né, de por que o jornalismo ele deve primordialmente se ater aos fatos. Eu convido vocês a visitarem esse site. É manualdacredibilidade.com.br. E eu queria finalizar pedindo um favorzinho. É o seguinte, nós estamos fazendo uma pesquisa no Brasil, vai servir ao nosso trabalho, à nossa parceria com a Palavra Aberta. Há 2 links aqui, se vocês puderem fotografar e responder essa pesquisa, não leva mais de 5 minutos. É para saber que grau de crença ou de descrença ou as pessoas que assistirem às nossas palestras depositam no jornalismo brasileiro. Muito obrigada. Então, agora, nesse final, professor Ismar, por favor, se for possível passar. É assim, meus queridos, a gente já está no... 15 para 7 já, 15 para 7. Foi uma tarde deliciosa, né, com tantas coisas bacanas para a gente pensar. E, assim, nós não tivemos efetivamente uma pergunta, mas, em face de tantas questões interessantes, eu queria fazer uma breve colocação e que vocês comentassem também, muito brevemente, para a gente passar para a Tânia. Talvez seja uma pergunta por demais grande e quase respondida. Né, uma pergunta que, de fato, não teria resposta. Mas, assim, pensando na fala do professor Adilson, quando nos trouxe a história, né, do país, em as questões da comunicação, dizendo que havia um projeto de país
naquele momento, né? Quer dizer, e aí eu faço uma pergunta: nesse momento em que a gente está vivendo uma instabilidade política, econômica, e com uma crise de credibilidade, como você traz, ao mesmo tempo com uma vontade de acreditar e de fazer, que também é o que vocês mostram, todos com as suas experiências, né? Como é que esses projetos, essas iniciativas podem continuar a florescer nesse cenário que a gente está vivendo hoje e daqui para frente, que a gente não sabe muito bem o que virá? É uma pergunta que talvez não tenha resposta, mas, enfim, a minha inquietação, a partir da fala de vocês. Se puder comentar. Bom, não dá para responder isso, desculpe. Sempre tem um projeto de país, sempre tem. Agora tem um, precisa saber se a gente gosta dele. Eu não vou continuar muito, porque não vai estar... Eu não gosto. Então, esse projeto de país que tem aí, ele não está no meu projeto comunicativo educativo. Ponto. O que eu acredito é que, a partir da perspectiva de abrir o acesso à palavra a todos, através de projetos que cheguem às escolas, lembrando que a escola é grande espaço em que as pessoas podem falar, estão legitimadas a falar, professores e alunos, e estão em todo o território nacional. Isto é, o conjunto das escolas representam uma grande mídia. Se nós falamos hoje de mídias hegemônicas, o conjunto das escolas representa uma mídia. E se as crianças e professores estiverem falando, nós vamos ter uma grande mídia circulando. Essa grande mídia, feita, portanto, pelo conjunto das pessoas que participam, professores, alunos, membros das comunidades escolares, poderiam estar influenciando o país, poderiam estar expressando seu projeto de país em relação a setores ou em relação à política geral. Eu falaria, por exemplo, de uma área chamada de sustentabilidade, em que a fala de cada um que está em cada canto do país poderia ser uma grande voz em defesa do território, em defesa do país. Outra grande bandeira são os direitos humanos, a questão das diversidades, e aí a questão da mulher hoje, né, é um tema em discussão. Então, eu acredito que o conjunto das escolas representa um SBT. Não é isso? Um conjunto. E outra questão importante. O jornalismo, a comunicação é feita por pessoas como nós. Os jornalistas, né, acabamos de ouvir, eles se preocupam com ética, ou buscam se preocupar, ou estão à carta de quem os ajuda a se preocupar. Os gestores, os donos das empresas de comunicação são pessoas humanas, com as quais podemos estar dialogando. Então, eu acredito que essa grande mídia chamada escola e as mídias chamadas televisões e rádios poderiam estar se entendendo. A educação sempre olhou para a mídia com desconfiança. Porém, não existiriam pontos de aliança quando a mídia sentir que aquela força existente na base da sociedade é uma força forte, é uma força resistente, é uma força que tem o que dizer. Não seria interessante para a mídia esse diálogo? Não é? Então, eu tenho esperança que, a partir dessas práticas de educação midiática, nós consigamos encontrar alianças que beneficiam o país, a partir da voz que vem do conjunto da sociedade em direção às vozes, encontrando com as vozes que vêm da área do sistema de comunicação. Eu também queria só deixar, sou muito esperançosa nessa nova geração que está vindo, e isso eu vejo todo dia nas escolas. Eu estou todo dia numa escola e também tenho 3 filhos, então a gente sempre está conversando sobre o que acontece no mundo, e eu vejo que as crianças, elas pegam de exemplo. Então,
por mais incrível que pareça, o nosso hit, assim, o que eles mais gostam de ouvir é o que o Trump está fazendo, o que Kim Jong-un está fazendo, e eles acham um absurdo, eles falam, nossa, mas nunca faria isso. Então, é o espelho, então eles estão aprendendo. Então, se a gente é responsável por essa geração, por formar essa geração, né? Obrigada. Bom, eu queria dizer o seguinte, talvez esse país não esteja hoje no seu melhor momento, certamente não está. Temos muito o que reclamar, mas tem mais do que o que reclamar. Tem um risco grande de um regresso autoritário em relação à liberdade de expressão, né? A eclosão aí das mídias, essa questão das redes sociais, que todo mundo fala o que pensa o tempo todo, e que tem bons atores e maus atores, está levando a por exemplo, novos projetos de lei que, ao tentar combater as chamadas fake news, com muitas aspas, eles, ao tipificar o que seria isso, eles são uma ameaça latente à censura. Nós, cidadãos, não importa o partido que você tenha, se você defende a democracia, se você, como eu, quis fazer jornalismo, fiz na ECA, nos anos 80, por adorar a redemocratização que estava, se você se preocupa, está na hora de alguma maneira, se manifestar. Se manifestar dizendo que a gente não pode ter muita pressa nessa tipificação. A internet é nova demais. Ela é o resumo do mundo e a natureza humana é vária. Na internet tem a cura do câncer e tem pedofilia, pornografia e ISIS. Tem inovação aberta, feito esse projeto que a gente está trazendo, tem o que o mundo tem de melhor e pior. A gente precisa recuar um pouco e, antes de escrever leis, nos educar, enquanto a gente tenta também passar os conceitos que a gente já tem consolidados para as crianças. E também eu acho, e aqui eu estou fazendo uma defesa do jornalismo, o jornalismo ele é a parte importante da democracia, ele vai produzir os fatos que vão nutrir o debate público, né? A gente precisa zelar por ele, a gente precisa fazer o que a Stephanie está fazendo. As crianças precisam aprender a amar as notícias, porque a democracia vai depender das escolhas que elas fizerem, baseadas na informação que elas absorverem. Obrigada. Bom, no encerramento deste seminário internacional, que celebra o lançamento da cátedra Palavra Aberta e ESPM, como coordenação do programa de pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo, gostaria de manifestar a nossa alegria e a nossa honra com esta parceria e explicando, não é, a nossa alegria pelo encontro feliz e fecundo da Palavra Aberta e da ESPM, que se unem na promoção da cidadania e aprofundamento da democracia na sociedade brasileira. Se unem, né, nesse trabalho de realizar, de desenvolver essa cátedra sobre as relações, comunicação e educação. E a nossa honra por levarmos à sociedade brasileira um pouco mais do trabalho que a gente realiza no programa de pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo, ao longo dos 16 anos de atuação desse programa, em que trabalhamos, e que a nossa proposta consiste em investigar, em trabalhar com as relações entre comunicação e consumo, especialmente, nesta cátedra, o consumo midiático e educação. A cátedra nos permite trabalhar, não é, essa relação entre
comunicação, consumo e educação, que é um projeto de longa data que nós temos no PPG-Com e que agora, com a parceria com a Palavra Aberta, podemos desenvolver ações em relação a isso também e divulgar todo esse trabalho realizado no PPG-Com. A professora Maria Aparecida Bacega, que é coordenadora da cátedra e decana do nosso programa, ela é pioneira no estudo das relações comunicação-educação. E o pioneirismo da professora Bacega, dando 2 exemplos para vocês, ele se manifesta em 1994, quando ela foi uma das pessoas que concebeu e ela fundou uma revista acadêmica chamada Comunicação e Educação, que permanece até os nossos dias uma revista muito relevante, importante ao trabalhar essa temática. A professora Bacega foi também pioneira ao trabalhar e defender a necessidade do estudo de comunicação e educação, numa época em que, é claro, não havia dessa questão da educação para os meios, numa época em que nós não tínhamos a internet e as configurações das novas mídias como temos hoje, mas tínhamos a televisão. E a professora Bacega foi, eu diria, quase que revolucionária, muito pioneira ao defender que seria importante trabalhar a telenovela nessa relação, a telenovela brasileira nessa relação comunicação e consumo. Com essa proposta, ela tem toda uma trajetória de pesquisa, e essa cátedra representa um coroamento também no trabalho que ela desenvolveu e nesse trabalho que nós, no PPG-Com, temos desenvolvido juntamente com a professora Bacega. Entendemos que a cátedra Palavra Aberta e ESPM nos mobiliza a trabalhar e sabemos que temos muito trabalho pela frente. Há muito o que fazer, não é, por toda a exposição dos nossos convidados e pelo que sabemos que precisaremos enfrentar. E trabalhar, eu diria que não é enfrentar, mas é trabalhar, nos dedicar, nos mobilizar para isto. Gostaríamos de dizer que temos seguramente, não é, a cátedra Palavra Aberta renderá muitos e bons frutos. Deixar aqui os nossos agradecimentos a todos que participaram conosco e que permanecem aqui até esse momento. Agradecer às autoridades que aceitaram o convite para estarem conosco, os convidados palestrantes que nos brindaram com apresentações instigantes, brilhantes, ao público atento e interessado que permanece até esse momento e comprova que o tema é dos mais relevantes, ao Instituto Palavra Aberta por toda a mobilização e por toda a vontade de trabalhar e de se envolver, e como eles já têm também a trajetória, mas, enfim, nessa parceria, a ESPM, em todas as suas instâncias, da presidência aos nossos estudantes, todos muito mobilizados, vários departamentos, os profissionais de vários departamentos da escola, enfim, uma cátedra, ela não se faz, não fazemos uma cátedra sozinhos, não é? Nós precisamos da união de todos, e unindo as nossas forças, certamente os frutos serão os melhores. Muito obrigada.
Eu passo a palavra a Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta, que vai fazer o encerramento dessa sessão de hoje. Gente, obrigada a todos, boa noite. Acompanhem os próximos passos da cátedra pelo site do Palavra Aberta ou pelo site da SPM. Espero que vocês tenham gostado, como eu, desse evento maravilhoso. Agradeço aos palestrantes e, em especial, a todos vocês. Muito obrigada.